Galera, é o seguinte, já não é de hoje que a gente tem vislumbrado o fim dos consoles de oitava geração em prol dos novos começarem a se popularizar. A verdade é que os indícios disso começar a acontecer podem ter para algumas pessoas, talvez, alguma relação com a chegada das plataformas aprimoradas já lá no ano de 2017, que vieram muito mais como uma suposta necessidade do que como uma aposta mercadológica. Mas é inegável que esses aparelhos têm servido como válvula de escape para o mercado dos games, uma vez que a situação com a falta de componentes na fabricação das novas plataformas vem sendo um problema, acompanhado de um alto preço que dificulta a compra por parte do consumidor final. Ou seja, se você não pode ou não consegue comprar um videogame de nova geração, ainda existe o da antiga para ser comprado. E é interessante pensar no PS4 dentro desse contexto, porque muita gente especulava que ele não ia durar muito em função de seu poder técnico. Lembra do anúncio de Watch Dogs na E3 de 2012? Um título promissor da Ubisoft que estava extremamente consolidada com lançamentos anuais de franquias como Assassin's Creed e eventuais jogos da saga Far Cry que eram extremamente bem avaliados, sendo referência em diversos aspectos. O destaque para Watch Dogs em sua apresentação, no entanto, foi na reprodução de inúmeros efeitos que para a época eram inovadores e demonstravam o que iria se encontrar na nova geração de consoles. Esses efeitos envolviam luz e névoa volumétrica, iluminação dinâmica muito mais refinada, um acabamento infinitamente superior nas diversas camadas de superfície do terreno local para trazer realismo e física aplicada ao cenário, simulando ventos que movimentavam elementos proporcionados por partículas, como folhas nas ruas. E tenham em mente esses elementos porque aqui estamos falando de promessas de uma geração que ainda iria começar. Só que o título saiu e a gente mal encontrou metade do que foi prometido, e honestamente, até hoje nenhum game da franquia Watch Dogs conseguiu impressionar tanto em uma apresentação quanto essa que foi vista aqui. Mas se atrelando ao que não foi trazido no primeiro título, é importante dizer que elementos de física, iluminação volumétrica e trabalhos de texturas foram diminuídos drasticamente, fugindo da promessa comportamental em um console de nova geração da época e ajudando a popularizar a ideia de que os consoles já nasceram defasados naquele período. Só que o Watch Dogs é ótimo para introduzir o caminho que vai nortear a gente nesse vídeo ao observar o que pode ter sido o início do fim do PS4 pelo simples fato de ser um título de mundo aberto. Mas a gente vai chegar lá. Só que antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem, que hoje a gente tem alguns mundos abertos para descobrir. Bom, a decepção com Watch Dogs aconteceu no ano de 2014, alguns meses após a chegada do console de oitava geração da Sony, e isso foi algo desanimador de fato, só que parece não ter sido suficiente para acabar com a expectativa dos fãs da Ubisoft em como ela lidaria com os novos consoles, porque nesse mesmo ano ainda tivemos outro lançamento problemático, que foi Assassin's Creed Unity. E aqui é importante dizer que estamos falando de uma franquia que se considerava um novo jogo anualmente, sendo sua primeira entrada de fato agora na nova geração, já que o Assassin's Creed 4 Black Flag tinha amarras no PS3 e Xbox 360 ainda. O Unity, assim, é interessante para esse vídeo não por ele ter sido o que ele foi, um lançamento desastroso, cheio de bugs e problemas, mas por ter aberto algumas portas que validariam a nova geração de fato. E apesar de não performar como deveria, ele faz isso em partes. O jogo tinha potencial, mas foi muito mal explorado e era ambicioso demais para o poder dos consoles da época. Tanto que no lançamento do PS5 e do Xbox Series X, ele foi um dos games mais testados nos benchmarks para ver o desempenho das máquinas. E tudo isso porque ele tinha a intenção de trazer uma densidade demográfica incrível através do sistema inovador de multidão, aplicando inteligência artificial nos NPCs, ao mesmo tempo em que recheava os cenários com objetos, tentando recriar Paris da melhor forma possível. Algo que acabou resultando em nada menos do que queda na taxa de quadros por segundo. É claro que a qualidade dos visuais era incrível e correspondente a uma nova geração de consoles. As texturas eram muito competentes e traziam um detalhamento de camadas e capacidades de interação com a luz muito melhor do que o Watch Dogs trouxe, além do próprio sistema de iluminação influenciar diretamente nos tons de pele dos personagens, criando nuances para eles, algo que foi possível graças ao poder do PlayStation 4. Então as propostas estavam todas lá, mas elas não conseguiram se executar bem o suficiente porque no fim comprometiam demais o processador da plataforma. Mas considerando que tivemos o lançamento seguinte com Assassin's Creed Syndicate, que saiu no próximo ano, a gente esperava que a Ubisoft fosse melhorar toda essa questão de performance. E não dá para dizer o contrário
contrário. A performance do jogo de fato foi muito melhorada, só que alguma coisa precisava ser comprometida para isso acontecer. As famosas concessões que a gente sempre comenta, e podemos citar algumas aqui. Começando pelo menos representativo, que é a inércia apresentada pela física do título anterior, que foi drasticamente reduzida, fazendo o personagem ter movimentos mais planos e menos complexos, assim como imergia menos o jogador nesse processo. No entanto, quando se trata de uma mudança mais drástica, temos uma densidade de NPCs muito menor quando comparada ao que vemos em Unity, e a gente entende assim que ter consistência ou não na taxa de quadros por segundo estava provavelmente relacionado a isso. É claro que existiram mais alguns detalhes que foram não necessariamente restringidos, mas diminuídos, como a capacidade da luz de influenciar nas camadas de texturas do ambiente e dos personagens, ou menos objetos compondo os locais. Mas isso foi um detalhe que não impactou tanto visualmente, e quando olhamos para os títulos da saga chegando ao console, assim como a demo de Watch Dogs, a gente percebe que não encontramos o que Unity fez ao entregar inteligência artificial para o alto número de NPCs, um feito realmente memorável. Dessa forma, o que esse cenário mostra pra gente? Porque no fim das contas apenas parece que o PS4 não tá dando conta de cumprir o que ele promete, né? Mas eu respondo, isso que a gente viu mostra apenas equilíbrio e foco vindo de uma desenvolvedora durante o desenvolvimento de um jogo. Não se pode ser ambicioso em tudo quando se fala de hardware atualmente, especialmente quando se concentra em um título de mundo aberto, porque as possibilidades são muitas, mas no fim, o poder para gerar isso, por vezes, é limitado. E é aqui que começa a entrar ninguém menos do que a Sony com seus exclusivos. Ainda no ano de 2014, mesmo ano de lançamento de Assassin's Creed Unity, a gente tem a chegada da Sucker Punch, com um exclusivo para a plataforma que vocês conhecem bem, sendo ele Infamous Second Son. E aqui é interessante porque ele entende os compromissos dele com o poder do console e sabe exatamente do que precisa abdicar, usando inclusive a narrativa a seu favor, e fornece assim pra gente as informações necessárias pra gente percorrer todo o caminho até o que pode ser possivelmente o fim do PS4 dentro desse ramo. Basicamente, a temática central do título induz o jogador a entender que não se pode ter muitas pessoas circulando pelas ruas, o que já elimina drasticamente a quantidade de NPCs do jogo. E tudo isso para se focar em outros elementos que definem bem ele. Por exemplo, o sistema de multiplicidade de partículas usado aqui é no mínimo impressionante até para os dias atuais. E esse recurso é usado basicamente para poder constituir a gameplay do jogo de uma forma geral, não tendo amarras que o limitem no uso, já que agora o processamento do console tinha mais liberdade por não se ter muitos outros focos. A qualidade dos gráficos obviamente segue o padrão de um exclusivo da marca, então temos uma qualidade absurda na física aplicada aos materiais, os deixando bem sólidos, e uma modelagem de personagens que é bastante detalhada para sua época. Só que a técnica de partículas foi mencionada aqui por ser um elemento de extrema dificuldade desde muito antes do PS4 sonhar em chegar no mercado, e por conta disso, diversos desenvolvedores terem que usar de outros artifícios para driblar os problemas de uso dela. Por isso, Infamous Second Son, com a sua taxa de quadros por segundo desbloqueada, consegue exemplificar bem o equilíbrio que a gente quer alcançar aqui com o próximo título que vai ser mencionado e vai definir o que a gente quer passar com esse vídeo, com a ideia de limitação de poder do PS4 e como usar todo esse contexto, sendo ele Ghost of Tsushima. E falando assim pode parecer um pouco vago, mas vai fazer sentido. Acreditem, quando o título foi lançado em 2020 como um exclusivo, a expectativa era alta por inúmeros fatores. O primeiro deles é que a gente já havia recebido jogos super competentes para a plataforma exclusivamente, como Homem-Aranha, por exemplo, que por sinal se enquadra como título de mundo aberto também. O segundo é a competência exibida pela Sucker Punch com Infamous Second Son em um início de geração, onde os desenvolvedores não sabem como usar o máximo de uma plataforma, e mesmo assim eles se saíram muito bem. E o terceiro é que ele já estava ambientado no fim de uma era, e isso podia ser um problema. Os jogos lançados em um contexto assim seguem a linha de raciocínio de extremos geralmente, ou eles são muito bons, ou eles são muito ruins. E se tratando de um título de sandbox, ou seja, mundo aberto, seria natural dobrar essa preocupação. Mas vamos descobrir o que acontece aqui e ver como ele é um título que exibe equilíbrio na plataforma. Para começar, diferentemente de Infamous, que tinha uma taxa de quadros desbloqueada e que oscilava bastante, aqui ela foi travada em 30 quadros por segundo com uma qualidade de imagem em 1080p de resolução nativa. Então, em termos de comportamento e consistência, o jogo se sai bem, só que muita coisa precisou ser feita para isso acontecer. O que envolve otimização, aprimoramento e, sem sombras de dúvidas, muito conhecimento por parte do time que desenvolveu o game. Ghost of Tsushima é um título extremamente artístico e isso é visível em cada momento. No entanto, o mais interessante é como ele usou de recursos técnicos para dar vida a isso, assim como tirou proveito das limitações também para conseguir concretizar a sua ideia. Algo que pode ser exibido ao olharmos como a física e a reação com as partículas no cenário se comportam e conversam entre si. O vento no jogo tem diferentes intensidades que acontecem em tempo real por conta do sistema climático
climático utilizado aqui. Assim, essas partículas de folha, por exemplo, reagem a isso, deixando a direção artística do jogo incrível. Foi por isso que quando mencionamos um elemento parecido com esse na demo de Watch Dogs em 2012, eu pedi para vocês manterem isso em mente, porque aqui isso foi muito bem aplicado finalmente. Além disso, outra diferença quando comparamos com Infamous é que o sistema de dia e noite é dinâmico, fazendo com que as sombras precisem se mexer no decorrer da gameplay. Só que a movimentação de sombras sempre foi um problema para esses títulos de mundo aberto que utilizam desse recurso, porque durante o processo elas ficam serrilhadas, e para resolver isso, utilizaram as sombras em cascatas, que é um recurso que utiliza da perspectiva da câmera para suavizar e difundir essas sombras, fazendo com que elas não apenas fiquem mais realistas, como também não fiquem serrilhadas. Quanto aos objetos menores, deram atenção a uma técnica de espaçamento de tela, para considerar o que está sendo capturado pela câmera e assim sombrear aquele item, algo que Ray Tracing, por exemplo, faz automaticamente, mas como ele não está aplicado aqui por conta da limitação de hardware, então foi utilizada uma técnica para driblar essa falta. E por último, dos efeitos pesados, temos o sistema de nuvens volumétricas, que enriquece ainda mais toda a arte conceitual do game e deixa tudo deslumbrante, trazendo algo próximo da realidade inclusive. Só que tudo isso em conjunto com o excelente sistema de movimento dos combates aplicados tanto ao protagonista como também aos inimigos, acaba demandando poder, então abriram mão de certas coisas para não prejudicar a performance, o que justifica o fato dela ser tão estável inclusive. No entanto, a maioria das concessões foi feita de forma inteligente. Por exemplo, o Japão feudal, onde o jogo é ambientado, não depende muito de densidade demográfica, e por isso não vemos muitos NPCs enquanto exploramos os ambientes. Só que como a parte artística foi usada muito bem, para complementar esse mundo, temos muitas árvores, gramados e vegetação de uma forma geral, e tudo isso sendo impactado pelo sistema climático, principalmente pelo vento. Então, mesmo que não se tenha muita gente em um cenário, dificilmente você vai senti-lo vazio ou parado. Sempre tem alguma coisa acontecendo e que faz você parar para poder admirar aquilo ali. A minha única reclamação sobre algo que é aparente e acaba se destacando, mas que entendo que foram concessões necessárias, está na falta de física aplicada em alguns objetos, a qualidade de algumas texturas que está em baixa definição, fazendo elas de forma plana, e os detalhes nos materiais, que nem de longe se comparam ao que vemos em Infamous. Mas na verdade, comparativamente, o que precisava ter recebido atenção se destaca muito mais no jogo, então podemos dizer que é por isso que o equilíbrio foi alcançado aqui. O que está em evidência foi muito bem trabalhado, e o resto foi comprometido de forma consciente, entendendo o fim do poder do console. Ghost of Tsushima entende o limite do poder do PS4 e dá uma aula de como os jogos de mundo aberto precisam se comportar visualmente, dando a entender de forma automática que cada mão que desenvolveu esse jogo foi usada de maneira muito inteligente, já que até a direção artística foi utilizada para poder cobrir algumas falhas visuais. Só que precisamos ter 7 anos de mercado para vermos um resultado tão responsável e consciente assim vindo de uma desenvolvedora. Mas eu quero saber de você. Você acha que os títulos de mundo aberto são uma boa exemplificação de como usar o poder ao máximo de um console? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.